Você abre os olhos e ainda está escuro. O sol nem apareceu direito, mas alguma coisa já acordou você. Não foi um despertador, não foi o celular vibrando, foi o cheiro, um cheiro forte de fumaça misturado com carvão queimando. Você esfrega os olhos devagar e percebe que o ar parece pesado. Quase dá para sentir a fumaça entrando pela garganta. É São Paulo, ano de 1940. Você olha ao redor, tentando entender onde está. A casa é pequena, as paredes parecem envelhecidas e a luz entra apenas por pequenas frestas. Mas existe um detalhe que muita gente hoje acharia estranho imediatamente. Você procura uma geladeira. Não existe. Você procura um fogão moderno. Também não existe. E quando você descobrir como milhares de famílias cozinhavam nessa época, talvez nunca mais olhe para sua própria cozinha da mesma forma. Antes de continuar, comenta aqui: você conseguiria passar uma semana vivendo em São Paulo em 1940? E já se inscreve, porque aqui a gente volta no tempo para descobrir coisas que quase ninguém mostra. Agora, você levanta lentamente. Seus pés tocam o chão frio. Você segue o cheiro até chegar à cozinha. Ou melhor, até chegar ao espaço que servia como cozinha. Porque chamar aquilo de cozinha moderna seria impossível. Não existem armários grandes, não existe bancada bonita, não existe exaustor. Existe fumaça, muita fumaça. No centro daquele ambiente existe um fogão simples, funcionando desde cedo. A lenha estala lentamente. Pequenas faíscas sobem enquanto panelas escuras descansam em cima do fogo. E existe um problema que quase ninguém imagina. A fumaça não desaparecia. Ela ficava ali. Entrava nas paredes, nas roupas, nos cabelos, no teto. E durante anos, algumas famílias respiravam aquilo todos os dias. Você olha para o teto. Ele não parece limpo. Existem manchas escuras. A fuligem foi tomando conta aos poucos. Hoje, você aperta um botão. Naquela época, o fogo precisava ser preparado, lenha precisava ser encontrada, carvão precisava ser comprado. E se faltasse dinheiro, o problema começava. Porque cozinhar não era apenas cozinhar, era quase uma batalha diária. Agora você olha para cima da mesa. Existe pão, talvez um pouco de café, alguma mistura simples, mas algo chama sua atenção: a quantidade. Porque muita gente imagina mesas enormes cheias de comida, só que a realidade para muitas famílias era completamente diferente. Algumas pessoas literalmente precisavam fazer a comida durar o máximo possível, e era aí que surgia um problema que hoje parece absurdo: como conservar alimentos sem geladeira, sem freezer, sem tecnologia moderna. Você olha novamente para a cozinha tentando entender. Onde estão as carnes? Onde está o leite? Onde estão os alimentos frescos? E então você percebe: tudo precisava ser consumido rápido, muito rápido, porque o calor fazia seu trabalho. E quando alguma coisa estragava, não existia aplicativo, não existia mercado aberto 24 horas, não existia entrega chegando na porta, existia prejuízo e às vezes existia fome. Mas espere até descobrir uma coisa que acontecia com a água usada nessas cozinhas, porque muita gente simplesmente não imagina como aquilo funcionava. Você pega uma caneca imaginando beber água, mas existe um detalhe estranho: a água não chegava da maneira que você conhece hoje. Em algumas regiões, ela podia vir de fontes públicas, poços ou sistemas muito diferentes do que existe atualmente, e nem sempre a qualidade era boa. Agora, imagine cozinhar, lavar alimentos, preparar café, lavar utensílios, tudo dependendo daquilo. E talvez seja por isso que algumas doenças circulavam muito mais facilmente naquela época. Você olha novamente ao redor, panelas simples, poucos utensílios, nada parece exagerado, nada parece sofisticado. Mas existe algo curioso: mesmo com pouco, muitas famílias aprendiam a aproveitar absolutamente tudo. Nada podia ser desperdiçado. Sobrou comida, era reutilizada. Sobrou carvão, guardado.
Sobrou lenha, separada, porque jogar alguma coisa fora podia significar perder algo importante no dia seguinte. Você percebe então uma coisa estranha. Apesar das dificuldades, as pessoas continuavam vivendo, continuavam trabalhando, continuavam criando filhos, continuavam sonhando. E talvez essa seja a parte mais impressionante, porque quando olhamos fotografias antigas, parece tudo distante, parece apenas história. Mas ali existiam pessoas reais, pessoas cansadas, pessoas com medo, pessoas tentando sobreviver. Agora, a noite começa a chegar. A luz diminui lentamente. As sombras entram pela casa. O fogo da cozinha vira praticamente a principal fonte de calor daquele ambiente. E o cheiro de fumaça volta a dominar tudo outra vez. Você escuta pessoas conversando do lado de fora. Escuta passos, escuta crianças, escuta o som da cidade continuando e percebe algo estranho. Mesmo com tantas dificuldades, para muita gente aquilo era normal, era a única vida que conheciam. Talvez seja exatamente isso que mais assusta, porque às vezes a realidade mais difícil parece comum quando você nunca conheceu algo diferente. Agora comenta, você conseguiria viver um mês inteiro em uma cozinha como essa? E se gosta de descobrir a verdade por trás das épocas que quase ninguém mostra, se inscreve, porque a próxima viagem no tempo pode ser ainda mais absurda. Porque talvez a pergunta não seja como era cozinhar em São Paulo em 1940? Talvez a verdadeira pergunta seja: você conseguiria sobreviver lá?